Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Os Dons do Espírito. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Basicamente, o nosso objetivo nesse vídeo é responder qual a finalidade dos dons espirituais dentro da igreja. Então, Paulo ele vai trazer aqui em 1 Coríntios, capítulo número 12, e vai desenvolver esse fim, explicando para os coríntios qual é a finalidade dos dons espirituais. No 13, no 14. E aí, por que Paulo vai responder para eles? Claro, por causa do questionamento, uma carta enviada dos coríntios para Paulo, como também pelos acontecimentos que estavam ocorrendo dentro da igreja de Corinto. As divisões, principalmente dentro da igreja. Vamos ler aqui o versículo, alguns versículos que vai ser o texto base do nosso vídeo de hoje. 1 Coríntios, capítulo número 12. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 12. Vai nos dizer assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A outro a operação de milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. A outro interpretação de línguas. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Então aqui basicamente nesse texto, nós conseguimos extrair o ponto central do que Paulo está querendo desenvolver, querendo instruir, querendo ensinar os coríntios. Que tanto, apesar das variedades dos dons espirituais, o Espírito é o mesmo. Apesar da diversidade de mistérios que a palavra lá, original, diáconos, que vai remeter a serviço, o Senhor é o mesmo. Apesar dessa variedade desses ministérios, o Senhor é o mesmo. Apesar de haver diversidade nas operações, Deus é o mesmo. Então Paulo ele está caminhando, levando os coríntios a essa ideia da unidade. E aí nós paramos aqui no versículo de número 12, que Paulo vai usar a figura do corpo, que apesar de muitos membros, um só é o corpo. Porque se o corpo for formado apenas por um membro, ele não é o corpo. Ou seja, se o corpo é formado apenas pelos olhos, ele não é o corpo. Se o corpo é formado apenas pelos ouvidos, pelas orelhas, ele não é o corpo. Então o que Paulo está trazendo aqui é que, apesar da diversidade de dons, o objetivo é a unidade. O objetivo é a edificação da igreja. O objetivo é a edificação do corpo. Aqui nós temos que entender que o contexto de Coríntios, imagina esses pagãos que, antes de se converter a Jesus Cristo, serviam a vários deuses. Eles viviam em uma cultura politeísta, ou seja, vários deuses. Para cada, vamos dizer assim, área, existia um deus. Seja para a área do conhecimento, para a área da sabedoria. Então eles adoravam Deus para a área que eles adoravam a deusa do amor, e por aí vai. Então imagina, nesse contexto, essas pessoas vivendo e agora convertidas a Jesus Cristo, a sua vida regressa se constituía dessa divisão de deuses, de adoração a vários deuses. E agora Paulo está trazendo para eles que, apesar dos diferentes dons, dos diversos dons, o Espírito é o mesmo.
Então, a fonte desses dons é um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. E apesar dos vários ministérios, um só é o Senhor. Então, quem comanda o serviço, né, dos ministérios é servir a um só Senhor. Apesar das várias operações, apenas um Deus. E aí, se você já leu 1 Coríntios, você vai saber que havia divisões ali dentro da igreja de Corinto. Alguns queriam se dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, aí havia até uma divisão dentro do próprio, vamos dizer assim, quem seria o líder espiritual deles, quem seria o pai espiritual deles. E aí Paulo vai trazer ele vai desenvolver isso com os coríntios, que, na verdade, o verdadeiro centro de tudo ali é Jesus Cristo. E aí Paulo, mais uma vez, aqui nesse ponto dos dons espirituais, o que havia ali, que Paulo vai fazer uma lista aqui, não, vamos dizer, taxativa, ele não vai esgotar todos os dons, mas ele vai trazer uma lista exemplificativa, apenas exemplos de alguns dons, porque lá no versículo de número 28 ele vai trazer alguns outros dons. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para operadores de milagres, outros dons de curar, socorros, governos de gestão, variedade de línguas. Então, não é apenas esses dons aqui que existem, né? Existem vários outros tipos de dons que o Senhor vai direcionar a cada um de acordo com o seu propósito. E o propósito final, fim, é a edificação do corpo. Do corpo de quem? Do corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos, né, e não nos limitamos a vamos dizer assim, esses 9 dons aqui, que existe muito maior variedade desses dons de ministério de serviço, nós compreendemos o que Paulo está querendo ensinar a Coríntios e também a nós. Porque qual é a confusão que estava ocorrendo? Que pode também, se é que acontece também nos nossos dias, que aqueles que tinham alguns dons, eles queriam estar em maior evidência. Em outras palavras, ao meu dom, por exemplo, de falar em línguas é mais importante do que o seu dom da palavra do conhecimento. Ou o meu dom de falar em línguas ou de interpretar línguas é maior do que o dom da operação de milagres. Então havia essa divisão. E aí, o que Paulo vai falar e comparar no versículo do capítulo de número 14, entre o dom de língua e o dom de profetizar, ele está apenas trazendo o exemplo que, quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Mas quando eu estou usando o dom de profetizar, eu estou edificando o corpo. Então, eu estou edificando todo o corpo da igreja. E aí que Paulo vai trazer que esse que é o importante. Não que o dom, por exemplo, da língua não seja importante, mas se for dentro da igreja, que ele venha ter a interpretação dessas línguas. Porque ali há um objetivo, que é a unidade. E o vínculo perfeito, que é o que está aqui no capítulo de número 14, é o amor. Então, para ter essa unidade no corpo, precisa ter o vínculo perfeito, que é o amor. Que o próprio Jesus Cristo nos ensina. Que não há maior amor do que esse. De dar a sua própria vida por nós, pecadores. Então, quando nós compreendemos isso, não vemos, né, os dons espirituais como algo para se sobressair. Imagine que os dons espirituais, do falar em línguas, por exemplo, estariam em evidência no meio de todos. Então talvez aquela pessoa ali é cheia do Espírito Santo, aquela pessoa ali é usada por Deus, porque o dom estava ali evidente para todos. E aí que surgiam muitas, né, contradições, a ignorância dos coríntios, que também, infelizmente, acontece nos nossos dias. As meninices que nós vemos nos dias atuais. Então, e às vezes a pessoa quer ali demonstrar algo externo que muitas vezes não está correspondendo ao que tem internamente. Talvez realmente essa pessoa que está manifestando algo externo, ela não esteja, né, evidenciando internamente essa presença de Deus. Então isso que nós como corpo, como igreja, devemos estar atentos, nos atentar. Porque o objetivo dos dons espirituais dado por Deus, dado pelo Espírito Santo, é a edificação do corpo. Então o meu dom que Deus me deu está sendo útil para o corpo? Está sendo edificante para a igreja? Ou será que está mais
gerando partidarismo? Ou será que está mais querendo trazer a atenção para mim e não para Deus? Porque quando a pessoa não tem esse fim claro, que é o dos dons espirituais, que é a edificação do corpo, ela se deixa levar no sentido de que para evidenciar o que ela quer demonstrar para as outras pessoas. E não o que realmente é o objetivo final, que é fazer a vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus que Paulo está querendo explicar para os coríntios? A unidade, a comunhão, o crescimento da igreja, o crescimento do corpo, espiritualmente falando. Então, o que nós devemos, nos atentar como discípulo de Cristo e trazer desse ensino que Paulo está trazendo para os coríntios e para nós é: o objetivo dos dons espirituais é servir ao outro, é servir ao próximo. Não é me colocar em evidência, mas colocar o nome de Jesus em evidência. Porque o que Paulo está aqui deixando muito claro, aqui dentro desses capítulos, que ele vai começar desenvolvendo no capítulo número 2 e vai até o capítulo número 14, é que, ó insensatos, ele chama os coríntios de insensatos. Ó insensatos coríntios, ignorantes. Esses dons não é para você gerar partidarismo, seccionar a igreja, seccionar o corpo, não. É para vocês, pelo contrário, andarem em unidade, para que vocês cresçam juntos. A orelha, ele vai trazer a figura e a linguagem do corpo, a orelha não é mais importante do que o pé, o olho não é mais importante do que a mão. E aí, ele traz essa aplicação daqueles órgãos, daqueles membros que são, vamos dizer assim, menos honrados, são os, na verdade, que são mais necessários para o corpo. E aí é interessante porque, às vezes, no olhar humano, a pessoa pode olhar para alguns dons espirituais e achar que aquele dom não é tão importante, sendo que ele é fundamental para o crescimento da igreja. Então, o ponto de vista que nós devemos olhar, o prisma que a gente deve analisar os dons espirituais, tanto na aplicação da nossa própria vida, é se o que o Senhor me deu, eu estou utilizando para o crescimento do corpo, eu estou utilizando para o crescimento dos meus irmãos, eu estou servindo os meus irmãos com aquilo que o Senhor me deu, ou será que eu estou usando os dons espirituais que o Senhor me deu para o benefício próprio? Infelizmente, nos nossos dias acontece. Inclusive falando que Deus não falou. E aí que é o ponto que vai ser cobrado. É usar aquilo que o Senhor me deu, ou em benefício próprio, ou muitas vezes usar aquilo que o Senhor me deu e por se perder no caminho, falar o que o Senhor não disse. Usar o nome de Deus para algo, para as suas próprias palavras, as suas próprias vontades. E aí o que eu chamo a atenção, que eu falei aqui desde o início, que Paulo está nos ensinando é: use os dons que Deus te deu para servir as pessoas. Use o que Deus te deu para servir a igreja. Use o que o Senhor te deu para servir o corpo e não para o benefício próprio. Coloque o nome de Deus em evidência. Não o seu, não o nosso nome em evidência, mas o nome de Deus. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.